Nesta semana vamos estudar o começo da missão de Moisés. Como foram os primeiros dias da missão de Moisés? Qual foi a receptividade dos servos de Deus, dos filhos do povo de Deus? Qual foi a receptividade do faraó com relação à missão de Moisés? A missão de Moisés era tirar o povo da escravidão do Egito. Bem, agora Moisés e Arão obedeceram ao Senhor e finalmente foram cumprir a missão de resgate do povo de Israel da escravidão do Egito. Eles foram bem aceitos, inicialmente pelos líderes dos judeus, os líderes dos hebreus, e também pelo povo. Veja o texto de Êxodo 4:31. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Veja-se, o povo entendeu que era o momento do Senhor libertar o povo. Nesse momento, eles então se inclinaram e adoraram. Bem, então, com o povo já estava resolvido, o povo aceitou a liderança de Moisés. Moisés tinha dúvidas, eles vão dizer assim, mas quem é que mandou você aqui? Quem é esse Deus? Né? Como é o nome desse Deus? Mas isso tudo estava resolvido, eles aceitaram a mensagem de Moisés e agora estavam esperando a libertação. Bem, se tudo estava correndo bem, conforme o plano de Deus, agora era só falar com Faraó e libertar o povo. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus, então Deus também cumpriria a sua promessa. Mas será que era simplesmente assim, irmãos? Os jovens costumam dizer uma coisa quando há uma negativa, só que não. Realmente não era assim. Muitos acreditam que ao decidir seguir a Deus, experimentarão apenas alegrias e felicidades e sucesso. No entanto, esse não é o caso, como a Bíblia demonstra. Às vezes, surgem obstáculos e novas dificuldades. Isso pode ser frustrante e levantar questões complexas que nem sempre têm respostas claras ou não têm nenhuma resposta. Bom, nesses momentos, irmãos, quando as coisas não saem exatamente como nós gostaríamos que saíssem, como nós esperávamos, conforme a nossa expectativa, qual é que deve ser a atitude do cristão? Aí, nesse momento, é necessário confiar em Deus. É fácil confiar em Deus, irmãos, quando as coisas estão indo bem, estão indo de acordo com a nossa vontade, acontecendo segundo o nosso querer. Mas quando as coisas complicam, aí é difícil confiar em Deus. Os que confiam em Deus enfrentarão provações. No entanto, quando perseverarmos, ele traz soluções em termos do seu tempo e dos seus termos. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: as soluções dos problemas não são segundo o tempo, os nossos tempos, as nossas vontades temporais, ou as nossas vontades, os nossos desejos, mas segundo o tempo de Deus, no momento certo, como a Bíblia diz em várias situações, na plenitude do tempo, quando acontecer o tempo de Deus. Os caminhos e soluções do Senhor muitas vezes entram em conflito com as nossas expectativas e soluções imediatas, mas devemos confiar nele independentemente das circunstâncias. Vamos ver como foi a experiência de Moisés, irmãos, começando agora com o capítulo 5 do livro de Êxodo. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Bom, eles foram lá, falaram agora a mensagem que o Senhor tinha dito. E assim, vocês vão falar com Faraó. O Faraó era Tutemés III. O ano era aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Tutemés III tinha 56 anos nessa ocasião. Era um senhor e um senhor rei, um senhor faraó. E Moisés, então com 80 anos, e Arão, com 83, foram falar com ele. Para libertar o povo, livra o povo. Assim diz o Senhor Deus de Israel, falou para você livrar o povo. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Tudo ao contrário do que Moisés e Arão estavam esperando. Quem é o Senhor?
Conheço muitos deuses, sou filho de Ra. Faraó se julgava também uma divindade, filho do deus Ra. Quem é esse Deus que não conheço e que pretende me dar ordens? Nós ainda vamos estudar mais detalhadamente essa frase de Faraó. Mas ele estava dizendo: quem que é esse Deus que aparece aqui de repente e é mandando vocês dizer o que eu tenho que fazer? Esse era o começo da missão. Uma missão que certamente seria muito difícil. Muito difícil. O tema do estudo desta semana é Moisés e a ordem de conduzir o povo de Deus para fora do Egito. Um chamado tão claro quanto poderia ser. Não tinha dúvidas. Qual era o chamado? Tirar o povo do Egito e levar para Canaã. Esse chamado incluiu milagres e até mesmo o próprio Deus falando diretamente com Moisés, mostrando-lhe exatamente o que ele desejava que fosse feito. Veja, era uma missão divina, portanto, teria uma direção divina. Era uma missão para os filhos de Deus, mas que seria alimentada, seria tornada viável pela vontade do Senhor Deus. Era a direção divina, e nós vamos ver a direção divina ao longo do livro do Êxodo, e a direção divina também nesses primeiros capítulos, ainda quando o povo se encontrava no Egito. Que Deus esteja conosco, irmãos, e que a gente possa entender da melhor maneira qual é a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita, em que tempo a vontade de Deus é feita e em que termos a vontade de Deus é efetivada. Vamos orar. Bom Pai que está no céu, te agradecemos por mais esse estudo que vamos ter nessa semana. Capítulo 4, capítulo 5 e o comecinho do capítulo 7, o capítulo 5, capítulo 6 e o começo do capítulo 7 do livro de Êxodo, onde vamos ver a tua direção nos primeiros momentos de libertação do povo de Israel do Egito. Possamos aprender que o Senhor tem o tempo ideal, o tempo certo para aplicar as suas vontades, os seus desejos, os seus desígnios. E que nós possamos ter esperança, segurança que o Senhor está sempre na direção. Nos abençoa nessa nova semana de estudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma muito boa semana para todos vocês, para todos nós. Tenhamos uma boa semana. Que Deus nos abençoe no estudo desta lição, no estudo da lição desta semana. Estejam todos com Deus. Deus abençoe a todos.